Olá, no programa Em Pauta de hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante e que tem despertado bastante atenção da sociedade, que é o Setembro Amarelo, né? Um mês de prevenção e combate ao suicídio. Então hoje a gente recebe a vereadora Rita Leme, a irmã Odete Bechara e a presidente da Câmara Beth Chedid. A irmã Odete vai conversar com a gente especialmente sobre algo que Bragança oferece para a comunidade, que é o serviço de escuta, um trabalho da comunidade católica que é abrangente a todas as pessoas aqui da cidade. Então, sejam todas muito bem-vindas. Vamos dar início a esse bate-papo, então. Bem-vinda, irmã. Igualmente, fico agradecida pelo convite. Acho muito importante nós tratarmos com cuidado, com carinho, desse desafio que é o suicídio. Se eu estou aqui para falar um pouco do serviço de escuta, é porque a Câmara teve a delicadeza, através do Dr. Cláudio, de convidar-me, como coordeno este serviço, para falar do serviço de escuta, porque ele não diretamente cuida da questão de prevenção do suicídio, mas, de um modo indireto e amplo, ele é uma prevenção. Então, eu agradeço também estar aqui, e é do gosto do serviço de escuta que muitas pessoas possam ser atendidas. Você falou que nós atendemos Bragança, sim, mas eu mesma no plantão já atendi pessoas de outras cidades, de Vargem, de Atibaia, de um bairro que eu não guardo bastante de periferia da nossa cidade, quase limítrofe com outra cidade. Então, é bom que seja conhecido isso, e como conversávamos e ouvíamos do Dr. Cláudio, é preciso falar sobre o suicídio. Há um tabu, talvez já que esteja terminando, mas de esconder, de não declarar a causa, o fato, porque a pessoa chegou a óbito, e isto não é bom. Não é bom para os cidadãos, não é bom para as famílias que vivem essa experiência. Bom, então a gente falou um pouco desse serviço de escuta. Eu gostaria que a senhora explicasse como que ele surgiu e o que é exatamente o serviço, né? Para que as pessoas em casa também possam entender um pouquinho mais. Afinal de contas, o nome é meio claro, mas só para a gente entender por que a preocupação em criar um serviço de escuta. Pois é. Já houve, segundo tivemos notícia, uma tentativa de começar o que se chama, em muitos lugares, pastoral de escuta. Mas ela não foi para frente. O atual serviço de escuta, e por isso eu tenho aqui a minha colinha, teve início em 16 de junho de 2014. Então, são 5 anos de atendimento. E o nascimento deste serviço foi precisamente por causa de uma pessoa que atentou contra a própria vida. Um senhor digno, cristão, cidadão. E este senhor ia pelas manhãs à igreja e algumas pessoas observavam nele muita tristeza, às vezes chorando muito, até alguém alguma vez se acercou a ele, mas não tinha ideia do que poderia significar aquela expressão de tristeza, de angústia. Passam poucos dias e chega a notícia de que ele havia se suicidado. Uma pessoa cuja mãe é um encanto de senhora, que até hoje está marcada por essa experiência, né, porque o suicídio tem a ver, sim, com a pessoa que chega a este ato e que normalmente ela não está totalmente dentro do controle de suas emoções, mas tem a ver também com os que ficam. Né? Um filho desse senhor, hoje, como eu sou irmã e que temos a escola, trabalha no colégio. E uma irmã, já na época, trabalhava como professora e continua. Então, começou com esse fato. Aí o padre Marcelo, muito sensibilizado com algumas outras pessoas, vou evitar mencionar nomes, porque posso omitir alguns, né? Se dispuseram a tomar com afinco algo que ajudasse as pessoas que estivessem nessa experiência profunda de dor, de solidão. E o padre anunciou nas diferentes missas de finais de semana que gostaria de iniciar esse serviço e que pessoas se dispusessem a isso, que dessem o nome na sacristia ou na secretaria. E se formou, na época, um grupo de umas 12 pessoas. Eu também sou desse grupo iniciante, porque o grupo é um pouco móvel, né? Algumas pessoas entram,
outras por um motivo ou outro não pode continuar. Então, nós, durante uns 2 ou 3 meses, nos reuníamos semanalmente para nos preparar. Soubemos que uma senhora que coordenava e coordena atualmente o serviço de escuta na Arquidiocese de São Paulo, Lígia, não me lembro agora o sobrenome, tinha acabado de editar um livro simples sobre o serviço de escuta. Então, nós nos reuníamos e refletíamos sobre isso. Havia também alguma pessoa desse grupo que já tinha trabalhado no CVV, né, Centro de Valorização da Vida, e nós fomos nos aprofundando até que se definiu essa data, e foi quando teve início. No princípio, havia mais de uma irmã, eu sou religiosa, hoje, como irmã, sou eu apenas, mas há muitos leigos e leigas, e nós já temos 3 pessoas que participaram do serviço de escuta e que já são falecidas, e que nós, com muito carinho, sempre nos lembramos do bem que elas fizeram. Mas o início foi por conta disso. Aí fomos, pouco a pouco, nos organizando. Desculpe. Pois não, Rita. É interessante a senhora estar dizendo sobre essa pessoa, que ela apresentava assim, uma tristeza, e todos percebiam. Mas vale lembrar que, às vezes, a pessoa está do nosso lado, sorrindo, contente, alegre, e ela está com esse problema interno. E por isso que é tão importante esse serviço de escuta, porque hoje falta o diálogo nas famílias, né? Hoje é só, desde criança, é celular, não se tem mais aquela conversa que tinha antigamente na hora do almoço, na hora do jantar. Hoje todo mundo está ficando muito isolado, e isso contribui para que a pessoa, né, não mostre o que ela está sentindo. Exatamente. E o serviço de escuta, eu acho que é um dos projetos, assim, um dos melhores que surgiu. Até nós trouxemos o serviço de escuta o ano passado aqui, para falar na tribuna, com o Toninho Carminhoto. Ele foi uma das pessoas que fez o contato com a Lígia. Isso. E aí nós fomos ativando. Ele trocou ideias com o padre Marcelo, comigo, que às vezes nós conversamos, e ele foi uma pessoa pivô no início. Sim, agora, você tocou um ponto, Rita, que foi interessante. Se manifestava tristeza, mas ninguém sabia qual o desenlace que essa tristeza ia ter, né? Quando aconteceu de ele tirar a própria vida, aí que as pessoas acordaram. Além desse, quantas pessoas vivem de solidão, em tristeza, e não têm com quem desabafar. Porque, às vezes, a solidão é no ambiente de família, é no ambiente de trabalho, e lá eles não querem sacrificar. Mas você falou da questão da escuta, né? Nós trabalhamos muito e, às vezes, recordamos uma frase muito sábia de Rubem Alves, talvez vocês conhecem, né? Ele dizia: eu já vi muita propaganda, muito anúncio de cursos de oratória. Não vejo de escutatória. Essa é a palavra do Rubem Alves. Verdade. Até porque nós, ao iniciar o serviço de escuta, ficávamos sempre perguntando: mas como não fala nada? Não é bem isso, né? Mas a palavra é da pessoa que está à nossa frente. A nossa palavra é um estímulo para continuar se abrindo, para ajudá-la a ver, olha, faz parte do caminho, né? Então, foi boa essa sua observação. De fato, poucas pessoas. E quando as pessoas manifestam, talvez são as que não estejam num ponto de chegar a um final. Nós tivemos um caso desse que, se for oportuno, eu posso contar. Irmã Odete, muito obrigada por ter vindo novamente aqui à Câmara. A Câmara se sente honrada em recebê-la, trazida pelas mãos do Dr. Cláudio. Nós sabemos a importância do tema. Nós teremos aqui também na Câmara, a semana que vem, um encontro, né? O Dr. Cláudio vai estar mediando esse encontro sobre o combate ao suicídio. Eu também, como a senhora falou, eu tive uma experiência com uma colega quando eu me formei. Eu fui jovem mãe, né? Eu estava na faculdade e tinha filhos já. E eu chegava bem cedo. Queria contar essa experiência, porque é uma experiência assim, que, na época, me traumatizou muito. Eu chegava bem cedo na sala de aula, porque eu deixava a neném na casa da minha mãe, e tinha uma amiga minha que também
ela teve bebê junto, mais ou menos, comigo, e chegava cedo também. E nós conversávamos e trocávamos experiências sobre a maternidade, ambas muito jovens, tal. E ela sempre conversando muito. De repente, ela começou a ficar introspectiva. E ela não, eu chegava e ia procurar um assunto com ela, ela abaixava a cabeça, tal. Falei, ué, acho que ela não quer saber, eu acho que eu falei alguma coisa, a primeira reação que a gente tem, eu acho que ofendi de algum jeito, então me retraí também. Isso estendeu-se por uns 3 últimos meses do ano letivo, do último ano da faculdade. Quando chegou na hora de nós nos formarmos, foram distribuir os convites e ela, no nome dela, estava em memória, porque ela havia se suicidado, deixando um bebê de 8 meses. E lá, na primeira meu primeiro reação foi assim, de impotência, de não ter percebido, de não ter ouvido, sabe, dela alguma coisa que pudesse dar uma pista que ela estaria nesse processo de depressão, de introspecção tão grande que a levou a cometer esse ato tão de sacrifício que é o suicídio, porque é um ato que, além disso, maltrata muito a família, porque a família também se sente impotente. Isso que eu senti, a família deve ter em sentido, não é? Muito mais forte. E muito mais forte. Então, quando a senhora fala de ouvir, o ouvir é muito importante, porque talvez a pessoa até se abra com quem ela não conhece, não é? Talvez ela tenha mais coragem de expor o problema dela para alguém que ela saiba que a pessoa não vai ficar consternada, ou não vai ficar... Eu acredito, julgar, eu não né? sei. O que a senhora acha disso? Exatamente, né? Eu até gostaria de, com essa pergunta, unir a pergunta anterior. Como o serviço de escuta funciona? Qual é o seu objetivo, né? Eu tentei resumir, e vou repetir um pouco o que eu falei na Câmara, porque ficasse mais preciso, né? O serviço de escuta procura acolher quem vai procurá-lo com empatia, com respeito, com muito afeto. Nós vamos treinando para acolher, seja quem for, com muito afeto. É um ser humano, é uma pessoa que chega ali e está nos buscando. E escutar os sofrimentos, as dores, as angústias, as dificuldades, luto. Aparecem muitas pessoas com questão de perda de filhos, de esposo, esposa, questão de fracassos em negócios, fracassos familiares. E ao deixar que a pessoa fale, sempre com essa atitude de empatia, de não se estranhando com nada, porque tudo que é humano faz parte de qualquer ser humano. Podemos estar com essa mesma experiência, né? Então, com essa empatia, a pessoa vai se abrindo. E vai se abrindo com alguém que ela sabe que não vai contar para ninguém. A questão do sigilo, do segredo confiado, é muito trabalhada por nós. E nessa fala, que é mais dela, nossa, é um assentimento, é uma palavra estimuladora para dizer, não é assim, não fique tão triste que isso não é só com você, e procura que ela continue se abrindo, ela mesma vai ordenando as suas ideias, porque a pessoa, ao verbalizar, ela organiza a sua emoção. Quando a pessoa está muito emocionada, ela não sabe falar. São reações outras, né? Então, ela vai acalmando, diminuindo essa carga emocional, porque é nosso intuito, como pessoas humanas e como cristãos, não dar solução, não é um aconselhamento, é que a própria pessoa vá descobrindo qual é a solução possível, ou descobrir que, se alguma coisa não tem solução, assumi-la, porque integra o desafio da vida. Então, é um objetivo de deixar a pessoa desabafar. O nosso silêncio é o silêncio de palavras.
mas há muita comunicação no acolhimento, no gesto, seja na nossa postura e seja também atendendo a postura da pessoa que está partilhando. Eu já disse que não temos pretensão de resolver problemas, mas nós temos observado que isso ajuda à prevenção do suicídio. Mais de uma pessoa volta e agradece. Não chega a explicitar, só houve um caso que houve realmente uma experiência de alguém que foi lá para despedir. É uma coisa interessante, o doutor também comentou isso, né? Que a senhora dele, que tirou a vida, foi a uma igreja conversar com alguém e chegou uma pessoa muito perturbada, isso conta esse fato, repito, e a senhora que o atendeu era uma pessoa muito sensível, percebeu, foi conversando com ela estava agitada, até chegaram, a senhora, chamava-se Neide, levou-a ao Santíssimo, como era uma pessoa que se manifestava cristã, católica, rezou com ela, foi conversando e ela foi se acalmando. E ali mesmo, ela caiu em conta que o que ela ia fazer não era bom, nem para ela, nem para ninguém. Esse é um resultado que, por isso, já valeu a iniciativa do serviço de escuta. Mas nós acreditamos que outras coisas positivas nesse sentido devem ter também ajudado outras pessoas. Nós gostamos de acentuar, isso é muito importante, não é uma terapia, não são pessoas especializadas. Até nós, quando preparávamos, tomávamos muito consciência disso. Nós não vamos reparar transtornos ou doença física, mental ou comportamental. Nós vamos acolher a pessoa do jeito que ela é e ajudá-la a se sentir pessoa. Também não é evangelização, no sentido de anunciar a palavra, querer trazer adeptos, digamos assim, à igreja. Não. Tanto que nós aceitamos, e eu mesma já atendi várias pessoas, sobretudo evangélicas, e não tem nenhuma dificuldade de colocar as questões. Até os evangélicos, às vezes, expressam mais a sua religiosidade, né? Mas não se trata disso. Também não é tirar dúvidas religiosas e discutir essa questão, aquela, do que for, menos ainda o sacramento da reconciliação ou confissão. Nós temos ouvido do padre Marcelo, que é o pároco, que ele diz assim, interessante, que ele sempre participa das nossas reuniões, sempre que pode. Com o serviço de escuta, diminuiu muito a procura do padre para esses desabafos. Procura mais o padre para o que ele é o específico dele, que é o sacramento da reconciliação, né? Então, acho que com isso eu dei um pouquinho o que é o serviço de escuta e acho que respondi a sua pergunta, né, Beth? Acho que é valorizar uma alma, né? Dar valor a valorizar a vida de uma pessoa humana. Porque alguns falam, não, mas conviria ler algo da palavra de Deus. Se você nota que a pessoa é cristã, tudo bem. Mas, se você olha o Evangelho, a grande preocupação de Jesus foi com a vida, o bem-estar da pessoa humana, sobretudo daquela menos atendida. Então, nós costumamos dizer assim, nós não anunciamos explicitamente o Evangelho, mas procuramos ter a atitude que Jesus tinha diante do sofrimento humano. Porque isso é uma forma de evangelizar, não é? Porque a igreja não está só para serviços religiosos, né? Em relação ao suicídio também, tem um ponto que está acontecendo muito atualmente com as crianças, os jogos que levam as crianças a cometer suicídio, quer dizer, olha, baleia, né? A baleia azul. A baleia azul, então é outro ponto também, os videogames, né? Que também na internet, né? E o que é? É a falta do diálogo dos pais, do escutatório, né? Exatamente. Aí é uma questão bem mais ampla, bem mais profunda, sem chegar a conversar explicitamente sobre isso, embora foi muito boa a sua atenção, nos tem chamado a atenção, até conversávamos há pouco aqui, que ultimamente, nas últimas semanas, na nossa cidade, há tido muitos casos de suicídio, e de cidadãos dignos, pessoas que trabalham, que estão aí com a família. O que está acontecendo? E também jovens. Os jovens, às vezes, todos, é curioso. Observe um pouco. Parece que
a pessoa que tira a própria vida, eu vou usar uma palavra bem forte, já está condenada pela humanidade. Nem gostam de falar que por que morreu. Chegou a uma situação que tirou a vida. E isso é difícil também, como a senhora falou no começo, os dados estatísticos, porque é importante que seja relatado pelos médicos, pelos hospitais, pela Secretaria da Saúde, porque é só a partir da estatística que a gente consegue, né, debelar o problema e ver realmente o grau, né, de prioridade que a gente tem que pôr. Porque é que nem o boletim de ocorrência. Se não faz o boletim de ocorrência, não sabemos qual o crime que temos que, né, o crime que temos que combater. E a Secretaria de Saúde aqui do município, ela tem feito um bom trabalho, porque ela notificou os hospitais, a Santa Casa, o Hospital Universitário, para que façam sempre, quando haja uma tentativa, que essa tentativa seja relatada. Então, sejam enviados relatórios, a secretária Marina fez, para que sejam enviados relatórios para a secretaria, para a gente ter os dados e fazer esse protocolo para atendimento. Eu queria comentar mais um pouquinho, que falei uma questão que vai longe, porque, de fato, uma das coisas que nas reuniões do serviço de escuta, os voluntários e as voluntárias partilhamos, é que, ao nos preparar constantemente, ler algo para estarmos à escuta, muda o nosso próprio comportamento, da família, em outras oportunidades. Então, você falou desses joguinhos que atraem criançada e tudo. Se a gente observa um pouco, é que eles não têm com quem conversar dos seus sentimentos. Eles são muito ligados aos jovens, aos adolescentes. Adolescentes, né? Com essas ideias de querem estar na última da internet, do que quer que seja, e não se abre a eles a oportunidade, seja no ambiente familiar, seja onde for, de eles expressarem um pouco seus sentimentos, suas dúvidas, suas ideias. Aí vem a questão da família, né? É verdade que a família hoje precisa cuidar muito de como educar os filhos, as coisas são difíceis, mas a primeira coisa para educar filho, isso eu falo com muita simplicidade e carinho, não é tanto oferecer coisas, é dar atenção a cada um na etapa em que está. E isso é um desafio. Isso pode ser também um apelo para todos nós, né? Eu vi um cartaz muito bonito ontem, que estava escrito assim, irmã, duas crianças ali, né, e falando assim, em toda criança deveria ter uma plaquinha alertando, cuidado, aqui transportam sonhos. E é verdade, né? E muitas vezes a gente desconhece os sonhos das crianças, né? Então a gente vê, né, que o Setembro Amarelo ele sempre traz também essa questão do precisamos falar disso, né? Então acho que entra também nessa linha do vamos discutir, vamos falar. O Dr. Cláudio também lembrou muito bem que agora há uma linha forte, né, nessa questão de não esconder esse tema, mas sim de alertar e tratar, porque justamente é algo que pode ser evitado quando debatido de maneira correta, né, entre os familiares mesmo, né, entre as pessoas da sociedade. Não como antigamente, que muitas vezes era visto com glamour, por isso que tantas vezes foi escondido, né? Mas agora sim, falando isso é um problema, temos que enfrentá-lo. Eu estou me lembrando de uma conversa que nós tivemos em casa, as irmãs, e tenho a liberdade de expressá-la, né? Nós estamos aqui em Bragança há 100 e poucos anos, então já vimos muitas gerações. Eu não estive muito tempo aqui em Bragança, mas ultimamente a gente ouve muito. E o que nós refletíamos? Pode ser que, sem má vontade, uma religiosidade não bem orientada, profundamente moralista, cristã, tenha favorecido esse tabu na sociedade. Porque eu me lembro de garotinha, aqui em Bragança Paulista, já falei que sou bragantina, quando morria uma pessoa, era muito comum ir até a igreja lá, recebia a bênção, né? O que hoje se faz nas salas de cemitérios, de necrotérios, né?
necrotérios não, naquelas salas, agora me falta o nome. Mas a pessoa não entrava na igreja, ia direto, ele se matou. E ainda partilho com você, com maior respeito, que uma das dores dessa senhora, cujo filho relatei, que por sinal foi o pivô para começar o serviço de escuta, ainda hoje, pessoas bondosíssimas, mas de igreja, dão aquela sensação de rezar para o filho, porque ele se matou, como dizendo, foi condenado. Um pecador. Condenado. Então, acho que é bom a gente explicitar isso mesmo, para ver qual é a religiosidade de vida que Jesus deixou e que a igreja hoje, de modo claro, nos seus documentos, nas suas atitudes, vem ensinando. Mas, como conversávamos há pouco, às vezes há uma tradição tão sem maiúscula, que quer conservar algumas ideias, alguns comportamentos que não conduzem com o crescimento humano, com a evolução das ciências humanas, que tem tudo a ver com a pessoa na sua fé. Né? Então, eu gostaria, com liberdade, amando muito a igreja, reconhecer também que nós temos esse cuidado. Muito bacana da sua parte fazer isso, irmã. E exatamente porque hoje a ciência já nos explica alguns desequilíbrios que possa haver dentro, né, da mente humana, até as questões das substâncias que o cérebro tem, que já é de conhecimento de todos, né? A pessoa, isso está tranquilo. A gente também, quando trabalhei em outros lugares, trabalhei em pastoral de saúde, isso é tranquilo. A pessoa que tira a própria vida, é o instinto mais forte do ser humano, que é a vida, ela não está consciente, não está, como diria, senhora dos seus comportamentos, das suas decisões. Por isso que a questão de falar e prevenir é fundamental. Para deixar a pessoa chegar, e se precisar um atendimento específico, né, técnico, porque também não orientar, né? Então, eu falo isso com carinho, para que todos nós, que às vezes somos muito, eu brinco, mais católicos que o Papa, queremos impor certas mentalidades que não são do Evangelho e que não são da Igreja Católica. De alguns devotos que, pelo que for, assimilaram isso, né? Então, só reforçar, o serviço de escuta, ele já atendeu desde 2014 até dezembro de 2018 mais de 1.500 pessoas. Então, um serviço que realmente tem tido grande valia aqui para a cidade. Lembrando que na Catedral, onde acontece também, há plantões de atendimento de segunda a sexta-feira, em vários horários pela manhã e pela tarde. Sábado apenas pela manhã, a partir das 10 horas. E além da Catedral, também é possível encontrar o serviço de escuta na Igreja do Rosário, onde há plantões de atendimento nas terças-feiras, das 15h30 até as 17h, quarta-feira e quinta-feira pela manhã, das 9 às 10h30. E completando isso, se me tem um tempinho ainda... Com certeza. Não há muito, uma senhora que eu conheci muito tempo atrás, que de repente me deparei com ela no atendimento, serviço de escuta. Ela tinha ficado viúva e veio saber como o serviço de escuta funcionava, porque ela queria iniciar esse trabalho, pelo estímulo do pároco, na cidade onde ela mora. Prefiro não mencionar. E ontem ela me mandou uma palestra que ela está fazendo para conseguir mais voluntários para o serviço de escuta. Então, isso quero dizer que também está sendo como que uma irradiação. As pessoas vão sabendo e se dispõem. Como é que a igreja pode ajudar, né? Às vezes ficam em certos serviços que são necessários. Mas era uma senhora muito bem formada, trabalha com psicologia. Então, eu também quero agradecer a oportunidade que, onde for, nós também aprendemos da Arquidiocese de São Paulo. Então, vamos interagir, conversar e ampliar algo que é do maior carinho de Deus, que os seus filhos vivam. E vivam com dignidade. Né? Vereadoras, gostaria de passar a palavra também, se tiver mais alguma dúvida, aproveitar aqui a presença da irmã. Parabenizar a irmã por esse trabalho divino, né? Sagrado. Equipe, 20 voluntários e voluntárias. Parabenizar a todos, né? Um trabalho realmente divino e, com certeza, vai expandir muito, né? Se Deus quiser.
e que a Câmara continue fazendo um trabalho coletivo Sim. nessa conscientização da valorização da vida e dos cuidados, né? Sim, irmã, vamos continuar sim, porque sabemos, reconhecemos a importância disso. E parabenizá-la também, a toda a equipe, pelo trabalho. A gente sabe, eu faço parte de uma equipe, de um grupo de WhatsApp de saúde mental, e que também tem os dados do suicídio, até passei para a Ivone e tal, hoje pela manhã, e a gente sabe realmente a importância disso. Recebe muitas pessoas aqui com problemas também. Então, parabenizar toda a equipe, o Padre Marcelo também, que é uma pessoa boníssima, que a gente tem uma maior admiração e carinho por tudo, por todo esse incentivo que dá. E por aqui a Câmara sempre à disposição de vocês, viu, irmã? Eu agradeço, viu? E quero reforçar essa valorização da equipe e da animação do Padre Marcelo, que isso é muito importante, né? Obrigada. Então, irmã, nós agradecemos essa participação, por toda essa explicação a respeito desse importante serviço que é o trabalho da equipe de escuta. Agradecemos também às vereadoras pela participação. E lembramos que a Câmara Municipal ainda realiza, na quinta-feira, a partir das 16 horas, uma mesa redonda sobre esse tema, o Setembro Amarelo. Você pode acompanhar presencialmente aqui na casa ou através das nossas redes sociais. Até o próximo Em Pauta.